de saber, né, como é que vocês estão chegando. Eu não sei se eu tinha já trazido esse slide aqui para vocês, mas eu gosto dele. É um estilo meio medieval, assim, para vocês saberem como você está chegando. Eu queria que vocês colocassem no chat aí a sua misturinha, né? Então, aquela primeira aula que a gente falou de empatia, a gente falou muito disso, dessas emoções, que elas são como visitantes, né? Elas vêm e às vezes, sei lá, você não está só um, você está com vários aí acontecendo. Então, quero que você faça sua misturinha e conte como que você está chegando. Está um misturado com 3, um misturado com 5, né? O que está acontecendo? Ó, a Suzy está com combo todos, né? É assim, ser humano, né? A gente vive com essa montanha russa de emoções. E aí é importante vocês terem noção do que está acontecendo com vocês. Por isso que eu bato muito nessa tecla, para a gente gerar essa nitidez, né? Do que, puxa, o que está vivo em mim, né? O que está acontecendo comigo? O que está chegando? Como eu estou chegando? Meio vibe 2 ali, mas a 2 tá, ó, Gabi, Mona Lisa aí, né? 1 e 2, Amanda, 1 e 2, Julia também meio 1 hoje. 6, que legal. Puro creme do 1, adorei. Tomona também, 2, não sei quem eu sou, onde estou, o que está acontecendo. Adorei, Jefferson, daí também perdida, né? Ai, gente, que isso? O 3, Tainá, olha só, esse 3 aí, né, com esse olhão, nossa, e a boca, o que está acontecendo? E também, gente, para mostrar para vocês que a gente pode se conectar com o que está vivo na gente, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas necessidades, não só a partir de nomes, né? Mas você vê, com um quadro, com um desenho, você consegue olhar para você, né? A partir desse estímulo, você também consegue se perceber e ter conexão com vocês. Então, eu vejo assim que não tem desculpa, sabe? Para a gente não olhar para a gente não se perceber, mesmo que você não tenha esse vocabulário emocional que a gente já tem falado aqui, você consegue ter outros recursos para você se perceber, tá? Então, de novo, quero bater nessa tecla de vocês gerarem esse momento de autopercepção, de autoescuta, de autoobservação do que está acontecendo com você. Isso vai ser a base para você cuidar de você e você cuidar do outro nessa comunicação. Perceber e ter conexão com você, perceber e ter conexão com o outro. Faz sentido isso? Tudo bem? Podemos seguir aí? Obrigada por quem colocou aí o nome. Quem não colocou também as letrinhas, tenta se perceber um pouquinho, tá? Como que você está chegando. E aí, gente, eu quero só retomar os 3 pilares dessa comunicação não violenta, que 2 a gente já viu bastante na aula 1 de empatia, que foi a autoconexão. Olhe para mim, põe a máscara de oxigênio, lembra? Me percebo, sentimento, necessidade, o que isso quer dizer sobre mim. E aí, a partir disso, eu consigo me esvaziar um pouco e oferecer minha presença genuína para o outro no diálogo, por meio, né, dessa escuta curiosa, generosa, e aí eu gero empatia. Como a gente falou, eu não ofereço empatia para o outro, eu ofereço a minha presença genuína no diálogo, e a empatia é essa conexão que surge entre eu e o outro. Então, o que está faltando para a gente completar isso daqui? Está faltando a parte de honestidade. E o que é essa honestidade, gente? Ela é uma expressão autêntica no diálogo. Uma expressão autêntica que gera conexão com o outro no diálogo. Então, aqui, as pessoas confundem muitas vezes a honestidade com o sincericídio. Ser honesto não é cometer sincericídio no diálogo. E a gente vai entender hoje aqui na aula como que a gente faz, então, para falar o mais honesto possível nesse lugar de o mais autêntico, o mais eu possível. Muitas vezes as pessoas falam assim para mim, ai, Débora, é que eu sou sincera mesmo. Eu falo, me conte mais um pouquinho. E aí, gente, as pessoas não estão falando delas, elas estão falando do outro. Então, aquele princípio lá, sua rage, que eu comentei com vocês na aula passada, eu rei de mim mesmo, lembra? Eu tenho autonomia pela minha ação. Então, isso no diálogo, eu não vou falar do outro, eu vou passar pelo meu processo de autoconexão, eu vou entender o que é importante para mim e eu vou falar a partir desse lugar.
Se eu for falar do outro, a gente vai ter elementos para usar, né? Ó, quando a sinceridade das pessoas fere direitos, 7 direitos humanos. Então, a ideia é essa, né? Não é sair por aí ferindo ninguém, mas tem outras formas da gente expor nossa opinião, da gente, de fato, trazer a nossa autenticidade para o diálogo, sem entrar nesse lugar de ferir o outro, tá? A Gabi falou, só exerci minha liberdade de expressão. O caos, né, Gabi? É tipo isso. Não, só fui honesta, só fui sincera. Eu falo, deixa eu ver, tá arrasando ali com a cara do outro, né? Tá acabando com o outro e não falou nada da pessoa. Mas, no fundo, revela muito da pessoa, né? A gente viu aula passada quando a gente falou dos julgamentos. Muitas vezes, quando eu estou falando do outro, eu estou revelando muito sobre mim. Então, é tentar entender o que você está falando sobre você e trazer isso para a roda, tá? Trazer isso para a mesa. E aí, como que a gente pode fazer isso? A comunicação não violenta tem alguns elementos que podem nos ajudar a expressar dessa maneira mais bacana, mais empática, mais conectada com o outro. Muitas pessoas apresentam esses elementos como 4 passos. Não quero que vocês fiquem com isso de 4 passos, porque lembra que eu falei também em algumas das aulas que não é uma técnica. Eu mostrei o livro para vocês e falei do subtítulo. Não sei se eu lembro disso, tá? Que o Marshall Rosenberg, então, pegou toda a pesquisa dele, criou esse livro, e aí o livro aqui em português ficou Técnicas para Aprimorar Relacionamentos, mas em inglês é The Language of Life, a linguagem da vida. Então, se a linguagem da vida não é técnicas, são muito mais elementos, imagina uma dança assim, né? São elementos que estão ali dançando, e talvez você possa colocar o foco em um, foco em outro naquele teu diálogo, você escolhe. Talvez você vai querer focar só na sua necessidade, aquele valor que você percebeu que é importante ali para você, e você vai falar a partir daquilo. Ah, não, você vai falar a partir do teu sentimento. Você viu que aquilo ali é importante para trazer, você vai trazer. Ou você vai falar a partir da observação, ou falar a partir do pedido, tá? E você escolhe. Não necessariamente você vai precisar passar por todos esses elementos no diálogo, tá? Mas você pode escolher. Então, aqui, gente, tem muito mais a ver com o que eu quero pôr o meu foco nesse diálogo, né? No que eu quero escolher. Em vez de pôr o foco no julgamento, né, nessa agressividade, nesse rótulo, eu quero pôr o foco em uma outra coisa, né? Eu quero pôr um foco ali no que pode gerar mais conexão com o outro e eu posso me expressar de uma maneira mais genuína, tá? Então, para a gente começar na observação, que eu quero trazer para vocês um exercício bem rapidinho. Quero que vocês escrevam aí no chat, tá? Vamos usar o chat para isso. E aí, quanto mais pessoas escreverem, melhor, para a gente ter uma noção. Não tem certo e errado, tá? Só quero fazer esse exercício aqui com vocês. Então, escreva no chat o que você está vendo. Escrevam no chat o que você está vendo. Vou esperar a gente ter várias respostas. Discussão, estresse, um embate, discussão, 2 pessoas gritando. O que mais, gente? Vamos colocando aí, 2 pessoas discutindo. O que vocês estão vendo? 2 pessoas gritando. Alguém pensar algo diferente? Ah, tá. Era isso aí que eu queria, ó. 2 pessoas cantando um refrão da música favorita deles. Tipo, no karaokê, né? Desestressando depois do trabalho. Vai lá e vai cantar a música favorita, aquele, sei lá, um rock pesado, tá cantando ali. 2 pessoas levantando peso. Sabe o jogador de vôlei, sei lá, jogadora de vôlei, quando marca ponto, né? O que acontece? Faz umas caras assim, não faz? Né? Tipo, 2 pessoas que bateram uma meta. Por que a gente pode levantar esse monte de possibilidade, gente? Jogando truco aqui, ó, ou discutindo, brigando. Porque eu perguntei para vocês o que vocês estão vendo. Vocês não me responderam o que vocês estão vendo. Vocês me responderam o que vocês estão interpretando. E isso que dá
toda a confusão no diálogo. O que todo mundo está vendo, gente? Dois seres humanos, os dois, um de frente para o outro, com a boca aberta e os olhos franzidos. O que passar disso é nossa interpretação. E aí a gente precisa ter muito cuidado. Vocês viram quantas possibilidades surgiram aqui? Imagina você já ir para conversa com outro nessa vibe, só da única possibilidade. Chega com os dois pés no peito. O outro vai se fechar. Lembra o reptiliano, o cérebro do outro, que só fica querendo zelar pela sobrevivência, enxerga perigo em tudo? Vai olhar e vai falar perigo, vai querer lutar, fugir ou paralisar. Então, o bacana aqui que eu quero trazer para vocês é vocês perceberem isso no teu dia a dia. Você tem falado mais a partir da tua interpretação ou você tem agido e falado mais a partir da observação? O que você está vendo? E aí, o que eu percebo, gente, é que a nossa cultura, desde pequeno, já faz a gente falar a partir de julgamento, a partir de rótulo. Quando os meus filhos eram menores aqui, eu perguntava para eles, um estava chorando, eu perguntava, o que aconteceu? Ah, fulana é chata. Não, o que aconteceu? Fulana é chata. O que aconteceu? Ah, pegou meu carrinho e quebrou. Entendeu? É a gente sair de uma linguagem estática que a gente vive, ou folgado, ou preguiçoso, ou que sabe, o que não sabe, o lerdo, o chato, devagar, para ir para uma linguagem do movimento. O que foi que aconteceu? Naquele dia, a gente marcou um encontro, né, pelo Zoom, para a gente falar do trabalho, e aí deu 7 da noite, fulano não chegou. Beleza. O que passar disso é a minha interpretação, preciso ter muito cuidado. Porque a interpretação, gente, ela é só um ponto de vista, ó, um ponto da vista. Estão vendo? Um ponto de vista é um ponto da vista. Tem muito mais coisa que talvez a gente não consiga enxergar. E se a gente se apega só na nossa história e não se abre para entender o que está acontecendo ali também no mundo do outro, esse diálogo não vai fluir. E você não vai falar a partir da tua autenticidade. Você vai falar a partir do teu julgamento, a partir da tua interpretação. Então, é importante que vocês comecem nos diálogos de vocês a fazerem essa separação, né? Do que é, então, observação e o que é a minha interpretação. Tá, beleza, eu estou interpretando que é isso. Mas vamos ver o que de fato está acontecendo? E aí, para essa linguagem com mais movimento, em vez dessa linguagem estática que coloca as pessoas em rótulos. E aí tem algumas palavrinhas que às vezes a gente pode tomar cuidado, tá? Por exemplo, imaginem aqui, alguém falar para você, você nunca responde minhas mensagens do WhatsApp. Toda vez você me deixa no vácuo. Eu nunca posso contar com você. É legal ouvir essas coisas? Você sente vontade de dialogar com a pessoa? Ou você quer se defender? Você vai lembrar daquela vez que você respondeu ela super rápido. Não vai? Mas a gente fala isso com os outros, né? Então, essas palavrinhas, aí que não responde mesmo, né, Gabi? Dá uma raiva, não dá vontade. Então, gente, a gente ter cuidado nessas generalizações e colocar as pessoas em caixinhas, sabe? Em vez de ficar falando, você sempre, você toda vez, você nunca diz o que aconteceu. Fala o que está pegando, né? Traz aí um movimento para o outro poder saber o que de fato está acontecendo. Você falar, olha, aquele dia a gente combinou tal coisa, hoje é dia tal, tal coisa não chegou. E aí? Você pode falar seu sentimento, estou confusa, estou um pouco perdida. O que está acontecendo? Em vez de já ir direto, né, com o teu único ponto de vista, assim. Tem uma... Posso chamar ela de filósofa, assim, não sei se vocês conhecem, que é a Chimamanda Ngozi, que ela fala que não é que o estereótipo não esteja errado, tá? Não é que seja mentira. Que às vezes a gente fala assim, ai, mas aquela interpretação que eu fiz tinha um fundinho de verdade. Talvez pode ter um fundinho de verdade, mas o que a Chimamanda Ngozi fala é que o perigo do estereótipo é que ele é uma história única. E ninguém nunca é uma história única. Nós somos várias histórias, nós não somos uma história única.
Então, se você foca só naquilo, e você vai falar com o outro, vai dialogar com o outro, né? Só a partir daquilo, você pode ali se perder. Faz sentido isso, gente? Então, por aí me ouvindo, estou vendo pouquinhas pessoas, só o Felipe e a Júlia. Não sei se vocês estão pegando, se o Jefferson fez um joinha, para eu poder saber se isso está fazendo sentido para vocês. Sérgio também. Legal. Eu estava esses dias, obrigada, mano. Eu estava esses dias com. Esses dias não, acho que já antes da pandemia, com vários gerentes de um banco, né, falando sobre esse tema. E aí, olha só a história que o gerente me contou. Ele falou assim que na área dele, quando chega mês de julho, as pessoas, antes de tirarem férias, elas precisam passar por uma planilha lá do Excel, porque muita gente quer tirar férias em julho, e aí eles fazem, né, essa separação para ver, dão preferência para quem tem filho, sei lá. E aí ele saiu para trabalhar, foi uma viagem rápida lá, de resolver alguma coisa em outro estado. Quando voltou, ele recebeu no e-mail dele que uma funcionária tinha tirado férias diretamente no sistema. Não passou pela planilha lá da área deles. E aí ele contando que ele ficou pé da vida. Ele falou, não acredito que ela fez isso. Ela já trabalha comigo há tanto tempo. Ela já está aqui nessa empresa, ela não sabe que primeiro precisa passar pela planilha. Ela está desmotivada. Ah, não é possível. Ela nem tem filho, para que ela quer tirar férias em julho? E ficou falando várias coisas. Foi na mesa da funcionária. Quando chegou lá, a colaboradora falou para ele, gente, oi, chefinho, aí, beleza, né? Não consegui te avisar porque você estava aí viajando, não quis te atrapalhar, mas eu acabei de tirar férias aqui em julho. Não consegui te contar, mas meu marido fez uns exames e descobriu um câncer severo em um estágio super avançado. Vai começar a quimioterapia agora em julho. Por isso que eu já fui e tirei férias no sistema. O que aconteceu com todas as histórias que esse chefe ficou se contando, gente, enquanto ia conversar com a colaboradora? O que ele fez com toda aquela história que ele estava? Ah, folgada. Ah, tá desmotivada. Ah, não tem motivo para tirar férias em julho, podia escolher outro mês. O que aconteceu com todas aquelas caraminholas que ele estava na cabeça? Ele usou aquilo para alguma coisa? Caiu por terra, né, Gabi? Então, o que a gente vê é que muitas vezes a gente gasta muito tempo, muita energia, gente, nessa interpretação, em vez de focar no fato, na observação. A gente fica criando castelos cheios de rótulos, julgamentos. E aí, quando a gente se dá por conta, talvez não era nada daquilo. Só que a gente gastou uma super energia ali e não era de fato aquilo. Então, eu quero que vocês tomem cuidado com essa interpretação. E tem uma frase do Marshall Rosenberg, que criou a CNV, que ele fala o seguinte, eu adoro, ele fala assim, a raiz da raiva é a interpretação. Vou até escrever aqui para vocês, ver se eu consigo escrever. A raiz da raiva é a interpretação. Eu adoro isso, porque quando eu estou com raiva, eu começo a me perceber, né? A falar, peraí, o que eu estou interpretando dessa situação? Provavelmente eu estou cheia de interpretações. Então, a raiz da raiva é a interpretação. Então, a próxima vez que vocês estiverem com raiva, se percebam. O que está acontecendo, né? Será que você está aí falando que fulano deveria, fazendo comparações, ah, ciclano deveria fazer isso ou aquilo? Provavelmente tem alguma coisa ali. Então, é tomar cuidado com essa interpretação. E aí, queria que vocês fizessem um exercício rapidinho aqui, primeiro individual, de vocês pensarem um pouco. Ó, tenta pensar em uma situação que te deixou com raiva. Tenta separar dessa situação. O que é interpretação e o que de fato aconteceu? O que foi a observação? O que o outro fez ou disse, ou o que você fez ou disse, tá? Tenta pensar nisso. Separa, pega a situação e separa. Isso aqui é o que de fato aconteceu. Tem um movimento. E o que você está contando? Quais as histórias que você está contando sobre isso? Ah, que fulano é folgada, que fulano é folgado, que se fosse eu faria diferente. Então, vou dar uns 3 minutinhos para vocês pensarem nessa situação, para depois a gente trocar, tá bom?
Oi, Fernando. Estava sentindo falta de ver o seu rostinho. Estão conseguindo, gente, separar aí? Se use como é que tá? Tá conseguindo separar o que é interpretação do que de fato aconteceu, observação? Bacana. Eu lembro que uma vez eu estava numa empresa, aí eu pedi para as pessoas fazerem esse exercício. Aí uma pessoa me chamou e falou: ai, Débora, eu não consigo, não estou conseguindo saber o que foi a observação. Daí eu falei: o que a pessoa fez? Aí ela falou: ah, ela é chata. Eu falei: não, mas o que ela fez? Ah, ela é folgada. Eu falei: não, o que ela fez? Ah, ela nunca ajuda. Eu falei: não, o que aconteceu? Aí depois de várias vezes eu perguntar, ela falou: ó, no dia a gente fez uma festinha aqui na firma, e aí todo mundo ficou de trazer um prato. Essa pessoa não trouxe o prato e reclamou do prato dos demais. Falei, ah, agora entendi, né? O que aconteceu? Então, você vê que nessa observação, gente, tem todo um movimento. Eu não só coloco a pessoa ali em caixinha, em rótulo, né? Eu trago o que de fato aconteceu. E às vezes a gente faz, sai por isso, né? Assim, às vezes até em casa a gente acaba falando isso. Ai, você nunca me ajuda, você nunca lava a louça, né? Você sempre deixa essa parte aqui para mim. Em vez de falar o que aconteceu, olha, a gente combinou de você lavar a louça do jantar, eu acordei e vi que a louça continua na pia. Fato, observação. Não chamei a pessoa de nada. Ó, a gente combinou de dividir o quarto com alguém. Ó, a gente combinou de deixar o quarto mais organizado. Você tinha me falado que você ia colocar as roupas sujas lá dentro do cesto. Eu acordei e vi que as roupas ainda estão aqui no chão. Fui lá eu mesma e coloquei. Mas e aí o nosso acordo? Em vez de chegar para a pessoa e falar, você nunca faz os nossos acordos, nunca cumpre os nossos acordos. É muito pesado, o outro não se abre para continuar essa conversa com você. Agora, se você, né, traz um movimento nesse diálogo, se você traz o que aconteceu, é mais fácil dessa pessoa se engajar na conversa com você. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não, Amanda, Júlia, que estou vendo aí. E aí, eu vou querer que vocês conversem já já sobre isso, mas antes eu quero ler um poema, tá? Que eu adoro, vocês sabem que eu gosto dos poemas. É um poema sobre esse lugar da linguagem estática e da linguagem do movimento, tá? Uma linguagem que conecta e uma linguagem que desconecta. Vou ler para vocês, pode ser? Então, fala assim: nunca vi um homem preguiçoso, já vi um homem que nunca corria enquanto eu observava. E já vi um homem que às vezes dormia entre o almoço e o jantar e ficava em casa em dia de chuva. Mas ele não era preguiçoso. Antes que você me chame de louca, pense. Ele era preguiçoso ou apenas fazia coisas que rotulamos de preguiçosas? Nunca vi uma criança burra. Já vi criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia ou as fazia de um jeito que eu não planejara. Já vi criança que não conhecia as mesmas coisas que eu, mas não era uma criança burra. Antes de chamá-la de burra, pense: era uma criança burra ou apenas sabia coisas diferentes das que você sabia? O que alguns chamam de preguiçoso, outros chamam de cansado ou tranquilo. O que alguns de nós chamamos de burro, para outros é apenas um saber diferente. Então, cheguei à conclusão de que evitaremos toda confusão se não misturarmos o que podemos ver com o que é nossa opinião. E por isso mesmo também quero dizer que sei que esta é apenas minha opinião. Ruth Bebemer. Então, um ponto é falar a partir da observação, né? Separar, não é que a interpretação, o julgamento não vem, mas deixa ele aqui um pouquinho, tenta entender o que está acontecendo ali a partir da observação. E também uma outra forma da gente ser autêntico no diálogo é a gente fazer pedidos. Só que a gente não faz esses pedidos, gente. A gente acha que o outro tem bola de cristal. Sabia? A gente acha que ele já sabe, tá tanto tempo comigo. Como assim? Me ama? Precisa saber, né?
Não, só que não é assim não, né? A gente precisa ser claro, concreto, dizer de fato o que a gente espera do outro. Então, tem uma frase que eu não gosto, que é uma frase que fala assim: para bom entendedor, meia palavra basta. Não, tem que trazer a palavra completa. Então, a ideia aqui da comunicação não violenta é que você possa expressar o que você precisa. O que é importante para você? Como que eu posso te ajudar? Aqui é o óbvio que precisa ser dito, tá? Você precisa trazer. Porque lembra, você tem uma história, você tem uma biografia, você tem uma lente. Você enxerga o mundo desse jeito. O outro enxerga de um jeito diferente. O que é óbvio para você, talvez não é óbvio para o outro, por todas as experiências que ele tem vivido. Então, é preciso deixar claro o que você espera, o que você quer. Eu tenho um livrinho aqui muito engraçado. É um livrinho que fala sobre esses assuntos. E aí mostra, gente, um casal de senhores de férias dirigindo um Fusquinha, né? Aí a pessoa está lá dirigindo e a senhorinha olha e vê uma placa na estrada escrito Ilha do Mel. Sei lá, Ilha do Mel a 500 metros. E aí ela olha assim, toda empolgada e fala para o senhorzinho: ai, olha, ali a 500 metros, Ilha do Mel. Aí o senhorzinho olha assim: legal, tá bom. E continua na estrada. Vocês acham que era isso que ela queria? Vocês acham, gente? Será que ela só queria informar que a Ilha do Mel estava ali? Não, né, gente? Provavelmente. O que ela queria? Ela queria parar ali, né? Ficar um pouquinho. Mas o que ela pediu? Ela não pediu nada. Ela só falou: às vezes a gente faz isso e ainda fica com raiva. Fica a viagem toda com raiva. Aí, né, a pessoa pergunta: o que foi? Nada. Foi nada. Né? Nem ó, não tem nem coragem de olhar para a pessoa, de tanta raiva. Mas o que você pediu, né, gente? Então, se ela fosse pedir concretamente, o que ela falaria? Olha, eu estou vendo uma placa que é 500 metros para a Ilha do Mel. Eu tenho muita vontade de conhecer. Vamos parar lá 30 minutos? A gente toma uma água de coco, tira uma foto, depois a gente volta para a nossa estrada, para o nosso caminho. Pode ser? E aí o senhorzinho, sei lá, poderia falar: pode, mas é melhor a gente ficar só 20 minutos, não vai escurecer, né? E aí o outro pode fazer um acordo, negociar com você. Agora, se você não deixa claro o que você quer, não abre isso para o outro nem consegue também trazer o dele e negociar. Além disso, desse pedido concreto, o que traz também, né? A gente poder fazer, às vezes, um pedido de conexão. Então, se o teu relacionamento não está muito legal, você está sentindo que tem uma rusguinha ali, tem alguma coisa que está desconectado. Adianta você já chegar e falar: ó, hoje é sua vez de lavar louça, eu quero os copos assim, assim, assado, e os pratos assim, assim, assado. Mesmo que você faça um pedido concreto, se tiver faltando conexão, não vai ser legal. Então, às vezes, um pedido de conexão é perguntar: e aí, como foi seu dia? Antes de chegar pedindo para a pessoa lavar a louça, sabe? É perguntar: como é que você está? Como que você está chegando? Ou então falar um pouco de você e falar: como é que você me escuta? Como que isso que eu estou te falando chega até você? Fazer um pedido de conexão. Às vezes falta na relação para cuidar. Aí depois você pode fazer os combinados e com o pedido de mais de concreto, tá? Então pensem, gente, qual tem sido a qualidade desses seus pedidos. Tentar, em vez de um pedido vago, trazer um pedido mais concreto possível, tá? E pensar se você não está dando só indireta, em vez de fato pedir. E lembrar desse que o óbvio precisa ser dito, tá bom? E aí, para fechar essa parte do óbvio precisa ser dito, eu gosto dessa frase aqui, ó, que fala que o desejo mais intrínseco da natureza humana é a necessidade de ser apreciado. Eu adoro essa frase. A gente tem um desejo na gente de alguma maneira, saber que a gente está contribuindo na vida de alguém, num trabalho, em alguma coisa, né? Precisa, de alguma maneira, a gente saber que a gente está sendo útil. É muito bom essa sensação. E aí você pode apreciar as pessoas a partir desse lugar de um elogio com um lastro, tá? Não é apreciar só por apreciar, fazer um elogio vazio. É falar, usar esses elementos que a gente falou aqui
e falar, em vez de só falar assim, nossa, você mandou muito bem na reunião. Você pode falar, olha, aquela reunião que você conduziu, a maneira como você usou os slides com dados super atualizados, a clareza como você respondeu a pergunta de cada pessoa com paciência, e você falou exatamente aquilo que a gente tinha alinhado na reunião passada. Nossa, eu fiquei orgulhosa de ver você conduzindo aquela reunião. Obrigada. Em vez de só falar, mandou muito bem na reunião. Sabe uma coisa que mais me deixa nervosa? Felicitações de aniversário nos grupos. Como que é? Parabéns, muitos anos de vida. Felicidades. Ai, gente, vocês falam aniversário assim? Ah, não. Ah, não. Cara, fala para a pessoa, aprecia. Fulano, é muito bacana ser teu amigo. Eu adoro a tua espontaneidade, o jeito como você conta as histórias, me leva para outro lugar. Aquela última vez que você me levou para tomar sorvete quando eu estava meio deprê, nossa, fez uma diferença na minha vida. É tão bom contar com a tua amizade. Obrigada. Parabéns, celebro tua vida. Vocês já escreveram algo assim para um amigo no dia do aniversário dele? Dia do Eu já aniversário dela? escrevi, só que hoje em dia eu mando mais figurinhas. Fala, parabéns, parça. Então, eu vejo que às vezes é importante, sabe, Suzy, a gente falar um pouquinho a mais. O que a gente aprecia naquela pessoa? Olha só as pesquisas, gente, que tem aqui, mostrando o poder dessa apreciação, né? A época do textão ficou para trás. Liga para a pessoa, gente, fala com ela. Não foi textão que eu falei, 2 frases, olha lá. Ó, essa pesquisa pensando nas empresas, tá? Foi uma pesquisa conduzida por mais de 46 anos. Em todas as pesquisas, gente, mostravam que as pessoas, o que elas mais queriam? Apreciação pelo trabalho realizado. Esse reconhecimento. Isso é muito importante. É falar o óbvio que precisa ser dito. Não manda figurinha nesse caso. Fala, tá? Isso pode fazer a diferença. Eu amo figurinha, mas de vez em quando é importante você falar. Olha essa outra aqui que foi feita com casais, gente. Chegou à conclusão de que é importante 5-1, 5 apreciações a cada crítica. Se você só critica e nunca aprecia, esse teu relacionamento não vai para frente. É importante que você crie esse espaço, seja no trabalho, seja no relacionamento. Tá, Amanda? Tô vendo suas caretas aí, ó. Tá bom? Então, aprecia, fala o que é importante para você, o que você aprecia naquela pessoa, aquele dia que você pôde contar com ela, como aquilo te fez feliz. Fala isso. Quando você precisar trazer a crítica, ela já confia de que você tá ali, ó, junto, de que você a enxerga totalmente. Você só não vê o que ela fala, você enxerga ela no todo, quando ela acerta também. Isso gera confiança, seja em casa, seja no trabalho. Olha esse outro, gente, dessa Universidade de Jerusalém, né? Esse aqui eu lembro de mim, lá com a professora falando, ai, você é um tesouro. Que falam que, mesmo para pessoas que passaram por longo período de rejeição, se ele tem momentos, essa pessoa tem momentos de apreciação, ela cresce, gente. Ela se desenvolve, ela se empodera. A apreciação faz isso no outro. Então, não deixem de apreciar as pessoas, porque você está fazendo, você está oferecendo um presente ali para elas, na verdade, né? E olha só essa daqui que eu adoro. Quando a gente aprecia, coisas acontecem no nosso corpo. O nosso fluxo sanguíneo melhora. O nosso nível de cortisol, gente, que é o hormônio do estresse, diminui. E a endorfina, que é o hormônio do bem-estar, aumenta quando a gente aprecia o outro, quando a gente expressa a nossa gratidão, quando a gente diz para o outro, né, o que ele fez ali que foi bacana. Eu amo esse tema, eu adoro. E como que você pode fazer isso sem ser um elogio vazio? Você pode fazer esses elementos que eu acabei de falar para vocês. Você pode dizer o que o outro fez. Olha, aquele dia que você me ajudou naquele negócio lá, nossa, ai, eu fiquei tão aliviada. É tão bom contar com essa tua dedicação, com essa tua colaboração. Obrigada. Vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso no trabalho, né? Dentro das organizações, eu faço roda de apreciação. É super legal. E às vezes em casa eu faço roda de apreciação também, tá? Aniversário da minha filha tá chegando.
Quando a gente chama para os parentes para cortar o bolinho, faço roda de apreciação. Cada um conta alguma coisa que viveu com ela e como aquilo impactou. É super legal. No Natal, o que eu faço? Amigo secreto apreciação. Sabe, antes da gente comer a ceia? Chamo todo mundo, pego um saquinho, coloco o nome de todo mundo ali no saquinho e vou passando. Uma tia pega um primo, que pega um sobrinho, que pega um pai, que pega uma mãe, e aí a gente sorteia, né? Então, sei lá, se a Shirley é minha prima, eu pego Shirley e falo, Shirley, olha, quero te agradecer, né? Aquele dia que eu pude contar contigo, você me ajudou a levar minha filha no médico. Ai, foi tão especial, foi tão legal, Shirley. Gente, gera cada abraço, cada coisa legal. Ai, eu amo, adoro. Então, vocês podem usar essa apreciação não só no trabalho, em vários lugares aí da vida de vocês, para gerar essa conexão com as pessoas. Pode fazer, o amigo secreto, nas festinhas de família ali, ou com os amigos, tá? Pode ser muito legal. O que vocês podem? Lembra de alguém aí que você pode fazer uma apreciação genuína. Pensa nessa pessoa, faz, escreve, não manda só figurinha, não. Escreve alguma coisa, lembra de alguma situação, como a Nath colocou, né? Algo que você viveu com essa pessoa, que a atitude daquela pessoa foi importante para você, né? Traz ali o que está acontecendo e conta para essa pessoa o que foi que isso fez de diferença na sua vida. Eu quero fechar também contando uma história para vocês, que foi muito importante para mim, que eu vi o quanto, gente, que essa apreciação faz a diferença nas relações. Eu fui fazer um exercício desse, eu estava em um retiro e no Chile de comunicação não violenta, era um retiro de 10 dias. E aí, no último dia, o professor fez um exercício desse e falou, pense em alguém que você teria, né, essa expressão aí de apreciação. E eu pensei no meu marido, que estava no Brasil com os meus 2 filhos, ele também tem o trabalho dele, e ele estava ali, né, se virando para me apoiar. E aí eu escrevi, olha, quando você me dá, né, esse suporte, eu consigo me sentir livre para seguir os meus sonhos, me sinto amada, obrigada. Isso para mim, gente, era óbvio, eu fico 10 dias fora, né? A gente tem uma parceria ali de lidar com 2 filhos pequenos, e ele está tomando conta de tudo. Claro que eu sou grata, não sou? Né? Óbvio. Aí, quando voltou para o Brasil, eu contei isso para ele, a apreciação que eu fiz, o que vocês acham? Não, gente, eu esqueci. Eu esqueci, Amanda, eu não contei. Ah, entrou na correria, filho, esqueci. Aí, isso foi em 2017. Em 2018, a gente entrou numa crise brava no casamento. Me deu a louca, Eu falei, eu quero mais casar, já era. Não, quero divórcio. Pirei na batatinha, assim, né? Tava numa crise lá. Só que daí, quando chegou em setembro de 2018, aquele professor que estava lá no Chile dando aula, veio para o Brasil para fazer um retiro de 3 dias. Falei, opa, eu vou, de novo. Aí falei, será que eu chamo o Cadu, meu marido? Será que eu chamo ele? Falei, vou chamar, mas só, né, por educação, aquelas. Quero que ele fale não. Ele falou sim, aceitou ir comigo. Aí eu falei, tá bom, beleza, vamos. No último dia, qual exercício que o professor deu? Esse exercício, Amanda, da apreciação, falei, agora eu falo, vou escrever aqui o óbvio precisa ser dito. Aí escrevi, quando eu viajo, você cuida de tudo. Gente, às vezes eu fico 3 semanas fora. Agora mesmo em setembro, eu vou ficar 3 semanas fora na Itália, ele que vai cuidar de tudo aqui. Aí eu escrevi, quando eu viajo, tal, me sinto amada, tal, obrigada. Aí o professor falou, alguém quer ler a apreciação para a gente saber se tá ok? Aí eu falei, eu quero ler. Eu falei, 60 pessoas no retiro, né? Aí o professor falou, para quem é? Eu falei, para o Cadu. Ele olhou assim, né? Acho que como a gente estava meio brigado, ele nunca achou que ia ser para ele. Aí, gente, eu comecei a ler o óbvio. Olha, quando eu viajo, você... Gente... Aí esse homem começou a chorar na frente de todo mundo, me deu um abraço. Ó, eu fico até emocionada só de pensar. Gente, ele me deu um abraço que eu falei, nossa, tem fogo aqui ainda para queimar. Vamos abanar essa lenha aqui que ainda tem conexão. Eu vi, sabe quando a Natália falou, me senti conectada com as pessoas? Eu senti a conexão entre a gente voltando ali, gente. E aí, quando eu olhei, todo mundo do retiro estava chorando. Né? Eu falei, nossa, em 12 anos de casamento, eu nunca tinha visto ele chorar daquele jeito. Então, talvez aquilo era óbvio para mim, e talvez para mim não fazia sentido falar, mas para ele era algo muito importante, para ele se sentir visto, para ele se sentir de alguma maneira amado.
E aí, quando eu falei, nossa, que especial, tem conexão ainda aqui. Que divórcio o quê? Vamos focar aqui nesse casamento. E agora, semana que vem, a gente faz 17 anos de casado. Então, cada vez mais feliz, assim, porque eu tenho focado cada vez mais em conexão, sabe? Então, de fato, eu vejo que faz a diferença, gente, a gente falar o óbvio, a gente apreciar o outro, a gente usar essa expressão autêntica para a gente fazer, de fato, algo, né? Não só crítica, não só julgamento, mas a gente fazer algo que vai fazer a diferença na nossa vida e na vida dos outros. Então, o meu recado final de hoje é: celebrem, apreciem mais, menos cortisol, que é o hormônio do estresse, e mais endorfina, que é o hormônio do bem-estar. Tudo de bom, tudo que a gente precisa aí nesse mundo tão amalucado, né? Então, por favor, sigam aí a minha dica, espero que eu tenha inspirado vocês hoje com esse tema aqui. Quero muito que vocês possam levar isso para o dia a dia de vocês. A gente se vê agora sim.